questão delicada, né? Melhor agora? Olá, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Leonardo Ribeiro da Luz. Eu sou professor de Direito Civil aqui do Descomplica Concursos e esse é o Plantão Júris, o plantão que te informa a respeito das novidades jurisprudenciais dos últimos informativos que foram divulgados nas últimas semanas. Nesse Plantão Júris, a gente vai comentar dois julgados muito importantes do informativo de número 644 do Superior Tribunal de Justiça. Um ligado à questão da responsabilidade civil por acidente de trânsito e o outro um julgado de grande repercussão que trata de direito do consumidor, certo? Eu aproveito para te convidar para você se inscrever no canal do Descomplica Concursos. Tem um link para você assinar o Descomplica Concursos com desconto. Vamos aos julgados. Bom, o primeiro julgado que a gente vai analisar hoje veio no informativo de número 644 do Superior Tribunal de Justiça e diz respeito a direito do consumidor. O tema é o seguinte: é considerada prática abusiva a cobrança de taxa de conveniência na venda de ingressos pela internet? A questão que se apresentou ao Superior Tribunal de Justiça é a seguinte: uma associação de consumidores lá do Rio Grande do Sul ajuizou uma ação coletiva tendo como ré uma empresa de venda de ingressos pela internet, onde se discutia basicamente a questão da legalidade ou da ilegalidade de cobrança de taxa de conveniência na compra de ingressos para espetáculos teatrais, enfim, eventos culturais de uma forma geral. A questão é muito relevante porque isso, como a gente já conhece, né, é a mais importante forma de venda, de compra e venda de ingresso, de acesso pela internet. Então, hoje em dia, basicamente, todo tipo de espetáculo que a gente precisa ter acesso, a gente só encontra basicamente, né, primordialmente, a venda pela internet. Só que, em geral, né, os produtores, as empresas que produzem esse tipo de espetáculo, só disponibilizam um único canal de acesso, uma única empresa que faça a venda. A gente conhece todas essas empresas, né? Por comprar para cinema, para teatro, etc. Em geral, cada produtor, cada casa de espetáculo trabalha com uma única vendedora, uma única empresa. E o pior, há uma cobrança de taxa de conveniência da qual o consumidor não pode se desvincular. Ou seja, ele só tem a possibilidade, em regra, de comprar o seu ingresso pagando uma taxa de conveniência que tem outro detalhe. Essa taxa de conveniência, ela incide sobre o preço do ingresso. Daí nós temos uma grande diferenciação pelo mesmo serviço, porque ingressos mais caros têm taxas de conveniência, por óbvio, maiores. Então, se você compra um ingresso de R$100, uma taxa de conveniência de 10% é R$10. Se você compra um ingresso de R$700 para um show, a taxa de conveniência é R$70. Logo, nós temos uma diferença grande pelo mesmo serviço. Então, como eu disse, uma associação de consumidores questionou essa possibilidade, apontando a sua ilegalidade nos termos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente artigo 39, inciso 1º e inciso 9º, apontando como uma hipótese de venda casada. Essa é a questão que se apresentou ao Superior Tribunal de Justiça. A conclusão do STJ, com a qual eu concordo, é a seguinte: na hipótese em que a venda de ingresso só se dê pela internet, ou ainda que haja venda em ponto físico, a venda pela internet seja feita através de um único canal, de um único site, trata-se claramente de uma hipótese de venda casada, uma vez que o consumidor só tem acesso àquele espetáculo, em regra, né, especialmente consumidores de fora ou que ficam distante do ponto de venda física, digamos assim, né, esses consumidores só têm acesso através desse site, que é um único, e pagando essa taxa de conveniência. Parece claro, né, e isso o Superior Tribunal de Justiça deixou muito marcante no julgado, parece claro que esse serviço de venda pela internet, ele é um serviço que tem como beneficiário o produtor cultural e não o consumidor. Quem se beneficia do serviço de venda pela internet, uma espécie de corretagem, né, fazendo o link com o direito civil, o direito dos contratos, essa espécie de corretagem, quem se beneficia dela é o produtor cultural, não o consumidor. O produtor cultural, ao vender esse ingresso pela internet, ele alcança um número muito maior de gente, um número muito maior do que ele alcançaria se ele só vendesse em meio físico. Portanto, quando ele vende o ingresso pela internet, o beneficiado é ele. Logo, cabe a ele pagar esse custo e não ser transferido ao consumidor. É claro que essa hipótese de transferência
como o próprio STJ já decidiu em outras ocasiões, tem tese repetitiva sobre isso, seria possível se isso ficasse muito claro ao consumidor que ele ali está assumindo um custo que não é dele, mas isso não fica claro. Portanto, para a gente concluir, o STJ entendeu como sendo uma hipótese ilegal a cobrança de taxa de conveniência na compra de ingresso pela internet. O custo, na verdade, é o custo do produtor cultural e não do consumidor. Portanto, é ilegal a cobrança de taxa de conveniência. Se a gente se estender no julgado, a gente vai ver que havia outras questões sendo discutidas, como dano moral coletivo, que não foi deferido, e como o dever de reembolsar a todos os consumidores que pagaram, que também acabou não sendo deferido, tá certo? Então, para a gente fechar, concluindo, o STJ entendeu recentemente, o julgado que veio no informativo de número 644 do STJ, pela ilegalidade da cobrança de taxa de conveniência vinculada à compra de ingresso pela internet, tá certo? Bom, antes de seguirmos para o próximo julgado, deixa nos comentários a sua opinião sobre essa decisão. Bom, já falamos a respeito do primeiro julgado, vamos ao segundo julgado, um assunto também de grande repercussão social, ligado à responsabilidade civil, portanto, tema de direito civil que veio no informativo 644 do STJ. A questão que se discutiu no STJ foi a seguinte: o fato de o condutor do veículo estar embriagado gera uma presunção de que ele é o culpado pelo acidente de trânsito? Bom, pessoal, a questão que se apresentou ao STJ foi uma questão bem delicada, porque o que aconteceu na hipótese fática foi o seguinte: isso é um acidente de trânsito que foi ocorrido lá em Rondônia, e vinha um motoqueiro dirigindo numa rua escura e ele acabou atropelando uma mulher que estava com um filho. Essa mulher parece que se machucou bastante. E esse condutor da moto, o motoqueiro que vinha dirigindo nessa rua, que não conseguiu desviar dessa mulher, ele estava embriagado, ele tinha uma concentração de álcool no sangue bastante alta. E aí, a questão que se apresenta é a seguinte: primeiro, a gente tem, por óbvio, a responsabilidade penal. Esse cara cometeu um crime, isso é indiscutível, e ele vai ser julgado na esfera penal de acordo com as normas criminais. Esse cara também cometeu um ilícito administrativo, ele cometeu uma infração de trânsito. Dirigir embriagado é uma infração de trânsito gravíssima e ele vai responder por isso. Só que a questão que se apresenta aqui pra gente é a respeito da responsabilidade civil, porque essa mulher, a vítima do acidente, ela se machucou bastante, ela teve algumas fraturas, ela teve, parece que, perda total de capacidade laborativa, ela não tem mais condição de trabalhar, além, evidentemente, do dano moral, porque ela sofreu cirurgias, etc., e do dano estético. A grande questão é que no caso concreto, no processo de indenizatório de primeira instância, não se conseguiu provar nesse processo que a culpa pelo acidente era do motoqueiro, porque não havia testemunha, não havia câmera, não havia nada que conseguisse demonstrar de forma cabal, de forma definitiva, se o motoqueiro invadiu a calçada ou se a vítima estava no meio da rua. Enfim, naturalmente ela afirma que ainda estava na calçada aguardando para atravessar e ao fazer uma curva o motoqueiro acertou ela com o filho dela. O motoqueiro afirma que estava na rua, na via normal, e que ela atravessou de forma descuidada e foi atropelada. Não houve a possibilidade no processo de se chegar a uma conclusão a esse respeito. E aí, do ponto de vista legal, a responsabilidade civil aqui, em tese, ela é subjetiva, ou seja, compete àquele que alega provar a culpa do agente. Caberia, em tese, a essa mulher provar que o motoqueiro é culpado pelo acidente. E ainda, do ponto de vista processual, o ônus da prova é daquele que alega. E aí a questão que se apresenta aqui no processo é a seguinte: bom, ela não conseguiu provar a culpa desse motoqueiro, mas o fato dele estar embriagado altera essa presunção de culpa? Essa é a questão que se apresenta. Porque se esse motoqueiro não tivesse embriagado, o processo seria naturalmente improcedente, os pedidos dela seriam improcedentes pela impossibilidade de se provar a culpa do agente. O problema é, a questão se apresenta importante por conta da questão da embriaguez. E aí, o entendimento do STJ foi o seguinte: ao dirigir embriagado, esse motorista, esse condutor, o motoqueiro no caso, ele aumenta o risco de produzir um acidente. O reflexo dele fica menor, a tomada de decisão é mais lenta, ele perde
a capacidade de analisar as hipóteses de segurança, se ele está em velocidade adequada, se não está. Então, o fato dele ter praticado uma infração, um ilícito administrativo, ou seja, o fato dele ter infringido o Código de Trânsito, né, gera uma presunção, essa é a decisão do STJ, de que ele é o culpado pelo acidente. Essa presunção, meus amigos, naturalmente, é uma presunção relativa. Admitiria, no caso contrário, a prova pelo motoqueiro de que a culpa é da vítima, né? Que a culpa é... Enfim, caberia a ele provar alguns dos fatos excludentes da responsabilidade dele, seja o fato da vítima, a culpa da vítima, o fato de terceiro, um caso fortuito ou força maior. Então, o que se fez no caso, o que o STJ entendeu no caso é o seguinte: bom, em tese, a responsabilidade é da vítima de provar a culpa do agente. A embriaguez dele gera uma modificação na presunção. A gente inverte a presunção de culpa, ele passa a se presumir culpado pelo acidente e competiria a ele, no caso concreto, provar que a culpa foi da vítima. O que aconteceu no caso concreto é, como não houve prova de que a culpa foi nem do motoqueiro nem da vítima, essa inversão do ônus probatório, a partir da embriaguez, gerou a condenação do motoqueiro a pagar um pensionamento vitalício a ela, tendo em vista a perda de capacidade de trabalho, gerou a obrigação de pagar dano estético e dano moral, salvo engano, no valor de R$25 mil. Então, para a gente concluir, o fato de dirigir embriagado, o fato de ter praticado um ilícito administrativo, acabou por gerar uma presunção de culpabilidade do agente. Prestem atenção porque isso é muito importante. Não é qualquer ilícito administrativo que geraria essa presunção. Imaginemos, por exemplo, que ele estivesse dirigindo com pontos na carteira, por exemplo. Está sóbrio, dirigindo em velocidade normal, mas tem lá uma quantidade grande de pontos na carteira ou com a carteira vencida. Isso geraria uma presunção de culpa? Não necessariamente. Agora, a embriaguez sim, porque a embriaguez claramente aumenta o risco de um acidente dessa natureza, tá certo? Então, para a gente concluir, o entendimento do STJ nesse julgado trazido no informativo 644 foi de que a embriaguez do condutor inverte a presunção de culpa pelo acidente, cabendo agora ao condutor provar a culpa da vítima ou o fato da vítima, a culpa ou o fato de terceiro, um caso fortuito ou força maior. Tá bom? Esse foi o entendimento do STJ. A aplicabilidade social é muito grande, né? Porque a gente tem um grande número de acidentes de carro, enfim, é um drama bastante importante da nossa sociedade, uma quantidade cada vez maior de veículos, e isso gerando um custo muito grande para o Estado de tratamento, um custo muito grande de previdência social. Então, a densidade social do julgado é muito importante, há uma grande probabilidade disso ser cobrado no concurso público no futuro, tá bom? Bom, esses foram os julgados que a gente trouxe para trabalhar aqui no Plantão Júris. Não deixe de comentar os julgados se você teve alguma impressão a respeito deles e não deixe de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, porque a gente tem sempre aula grátis rolando por aqui. E aproveita para continuar estudando com a gente, assinando com desconto o plano aqui no link da descrição. Então assine o Descomplica Concursos para continuar estudando e tendo acesso a todo o nosso conteúdo. E lembre-se que você pode acessar tudo aquilo que a gente conversou por aqui no link da descrição, no blog Tudo Sobre Concursos. O Plantão Júris fica por aqui. Um grande abraço a todo mundo. Foi? De prima? Beleza. Bom, vamos cortar aqui. Voltar no fato. Tá. E na descrição